É assim, Senhor, não há nada melhor do que sermos teus amigos, e é isso que a gente quer ser mais ainda hoje. Através da tua palavra, aquece o nosso coração, nos deixa com mais intimidade contigo. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Alegria estar com vocês de novo aqui. Um dos maiores medos de um ser humano é de ficar sozinho. E eu não estou nem falando necessariamente de um parceiro de vida como esposo, esposa, um namorado. Eu estou falando de relacionamentos em geral. Todos os humanos querem ter amigos, querem ter filhos, parceiros, mesmo aqueles que são mais chegados a ficar em solitude, mais chegados em ficar sozinho, ainda assim nós somos seres sociáveis e temos essa preocupação de não ficarmos só. E a Trindade Santa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estão em relacionamento constante um com o outro, e nós fomos criados a essa imagem, como diz minha esposa, nesse modelo da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então fomos criados para relacionamento constante também. E precisamos que alguém testemunhe da nossa vida, divida conosco as alegrias, as tristezas, os nossos sonhos, as nossas frustrações. Disso decorre que grande parte dos nossos problemas vem de dificuldade nessa área de relacionamento. Grande parte dos pedidos de oração que nós, pastores, recebemos todos os dias tem a ver com rejeições, com traições, com frustrações, com a solidão propriamente dita. Isso é algo muito difícil para nós. Eu estava pesquisando e descobri que a solidão é tão dura que há quem diga que é pior a solidão do que várias outras doenças. Solidão é pior do que a obesidade, solidão é pior do que o tabagismo, solidão é pior do que muita coisa. Gera muito sofrimento e a cultura também não nos ajuda muito, porque nós estamos cada vez mais isolados. Embora tenhamos muita informação e internet e tudo online, mas temos pouca comunhão, pouca comunicação real e cada vez menos, inclusive por conta dessas informações. Então esse medo da solidão, esse problema da solidão é algo muito grande. E até mesmo no meio de aglomerações, o povo na pandemia estava muito preocupado porque não estava aglomerando e queria aglomerar. Eu morro de medo quando eu vejo a igreja cheia assim, porque é uma aglomeração, embora esteja todo mundo de máscara e tudo. Mas veja, mesmo em meio à aglomeração como essa, você corre o risco de estar se sentindo só. Aliás, eu não vou dizer você corre o risco, eu tenho absoluta segurança de que muitos de vocês, embora aqui cheio de pessoas, embora que na Eucaristia nós vamos dizer já, nós, embora muitos, somos um só corpo, mesmo assim muitos de vocês que estão aqui e que estão agora na internet, estão se sentindo só. Estão se sentindo deslocados, esquecidos ou não amados. Mesmo no meio de pessoas, não dividem a vida com ninguém. E isso não é novo, é assim desde sempre. As pessoas têm esses problemas e esses anseios. E eu quero contar uma história. Na verdade, a história o reverendo Carlos já leu. Eu quero contextualizar essa história que nós lemos, o chamado de Moisés na sarça ardente. Eu quero, para que todo mundo esteja no mesmo barco, eu vou rapidamente, o que é difícil para mim, porque eu gosto de contar a história. Se deixar, eu fico aqui 1 hora contando a história. Não tenho tempo. Então eu vou contar en passant a história para a gente chegar no contexto dessa parte que nós lemos agora. Deus chamou um homem chamado Abraão. Essa música que cantamos agora, amigo de Deus. Abraão foi chamado de um amigo de Deus. E Deus chamou Abraão. Abraão morava em Ur dos Caldeus, onde depois virou Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Ele morava lá, Deus chamou ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão saiu e foi em direção a essa terra, onde hoje é Israel. E nesse caminho, muitas coisas aconteceram que eu não posso contar, e depois de muitos anos, ele achava que não podia ter filho. Deus deu um filho a ele, o filho da promessa, chamado Isaque. E Isaque já estava nessa região quando teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó foi o descendente de Isaque e de Abraão.
E Jacó teve muitos filhos, dentre eles José, e também uma história muito linda, muito maravilhosa. Mas nesse tempo de Jacó e de José, houve uma seca muito grande lá em Israel, nem se chamava Israel na época, ali na terra onde as tribos, a tribo de Abraão, de Isaac e Jacó, já com uma família aumentada, estava ali, estava uma seca muito grande, não tinha mantimento, e Jacó pede que seus filhos, então, se dirijam ao Egito, porque no Egito havia mantimento. E a história conta que eles foram. José, que era filho de Jacó e que todo mundo achava que estava morto, estava por acaso não, por providência de Deus no Egito, e tinha virado o primeiro-ministro do Egito, mas ninguém sabia, nem Jacó nem os filhos. E quando chegou lá no Egito, atrás de mantimento, acharam mais do que mantimento. Acharam José com mantimento, e a seca iria demorar muito, então José disse: vocês não só vão receber mantimento, vocês vão ficar aqui no Egito, e eu vou cuidar de vocês. E José fez isso enquanto José viveu. Jacó morreu, José era o primeiro-ministro, e toda aquela tribo, todo o povo que tinha vindo de Israel e foi para o Egito, atrás do mantimento, ficou lá no Egito sendo cuidado. Ocorre que José morreu, e os faraós que se sucederam não conheciam mais José, porque José tinha morrido e o povo estava lá, e aquele povo que tinha sido convidado para estar naquela terra, com o passar dos anos, passou a ser escravizado. Então quem tinha ido para lá a convite de José para ser cuidado, ao passar do tempo, passou de não ser mais cuidado, passou a ser escravizado. Então o povo passou muitos anos escravo no Egito. Faraó, com mão dura, escravizou os hebreus, porque era assim que eram chamados esse povo. Os hebreus estavam escravizados lá. E passaram muitos anos orando por libertação, clamando que Deus os tirasse do Egito, os levasse de volta para a terra que foi prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. Nesse ínterim, Faraó ficou com medo, porque o povo estava crescendo muito, o povo hebreu se multiplicava. A gente estava conversando, eu, Jair e Fabinho, antes do culto. O povo crente parece que gosta de se multiplicar, gosta de um namoro, né? Crente gosta desse negócio. E aí o hebreu estava se multiplicando, o faraó ficou com medo, porque disse: se a turma se multiplicar muito, vão se sobrepor ao meu exército, então não posso deixar esse povo crescer. Mandou matar as crianças, e veja que eu estou fazendo um mega resumo da história, viu? E aí mandou matar todo mundo, mas um não foi morto, e esse se chama Moisés. Moisés significa inclusive tirado das águas, porque ele foi colocado no rio Nilo, foi encontrado. E Moisés, então, que era hebreu, Moisés foi criado pela filha de Faraó. Então esse Moisés, que era hebreu, foi criado pelo Faraó, que oprimia o povo hebreu. E um dia Moisés, já grande, estava passeando, viu um egípcio brigando com um hebreu, e ele não aguentou. Parece que tinha um temperamento meio explosivo, como algumas pessoas que eu conheço por aqui. Eu vou fazer de conta que não estou olhando para minha mãe nem para minha mulher. Povo que é mais explosivo, mais brabo. Moisés, a Bíblia conta que ele tinha um temperamento meio forte assim, e quando ele viu um hebreu brigando com um egípcio, ele tomou partido do hebreu, que era o povo dele. E aí ele apartou aquela briga, acabou matando o egípcio, e no outro dia ele viu que a confusão estava muito grande, e ele resolveu fugir dos problemas. Muito problema na cabeça dele, ele resolveu fugir, e para onde ele foi? Ele foi para um deserto, para longe dos problemas. Pronto, chegamos agora na parte do texto que o reverendo Carlos leu. Moisés, no deserto, encontrou uma esposa, encontrou trabalho. Ele estava ali cuidando do rebanho do seu sogro, no deserto, bem tranquilo. Êxodo capítulo 3, num monte chamado Horebe. E de repente Moisés viu algo impressionante. Ele viu uma sarça que ela ardia em fogo, mas não se consumia. E ele achou aquele negócio maravilhoso. Qualquer um de nós acharia também, se a gente visse algo pegando fogo, mas não se consumindo. E a Bíblia diz que Moisés achou aquilo impressionante e foi de perto ver. Quando ele foi ver, então Deus falou com ele do meio daquela sarça, e Deus disse assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em resumo, Deus diz a ele assim: eu ouvi o clamor do meu povo que está escravizado no Egito, eu vi a opressão dos egípcios, e eu vou libertar meu povo. Chegou o tempo de eu libertar meu povo. Até aí estava tudo bem com Moisés. O problema com Moisés começou agora, porque Deus disse assim: e eu vou enviar você para Faraó.
Aí Moisés deve ter pensado, isso não está na Bíblia não, mas eu aqui pensei, mas eu corri do problema, eu já saí do Egito, por conta desse povo, do meu povo, eu vim aqui todo de boa, rapaz, meu sogro tão bonzinho, com o rebanho das cabras aqui, e Deus disse, vou mandar você. Aí agora, o que é que a Bíblia diz? É que Moisés respondeu assim, quem sou eu para que o Senhor me mande para o Egito? Quem sou eu? E a resposta é a coisa mais linda do mundo, está no versículo 12, quando Moisés diz, quem sou eu? Deus não responde quem ele é. Deus responde assim, eu serei contigo. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Moisés, quem você é não importa, o que importa é que eu vou estar com você. E eu estando com você está tudo garantido, está tudo certo. E Moisés então diz assim, tudo bem, o Senhor está comigo, o Senhor é o Deus do meu pai, de Isaac, de Abraão, de Jacó. Mas quando eu chegar lá para o povo, para libertar o povo mais vai me perguntar, quem foi que te enviou e o que é que eu digo, qual é o seu nome? Disse Moisés a Deus, e Deus disse, quando for nessa hora você diz, eu sou o que sou, e quando perguntarem você diz, eu sou, me enviou. Foi essa a resposta que Deus diz a Moisés, e a história continua, Moisés vai com o povo, e fazendo a história mais curta ainda, quem quiser pode assistir os 10 mandamentos, o príncipe do Egito, tem até novela da Record com essa história agora, né? Moisés volta, fala com o povo, Deus o usa poderosamente, manda 10 pragas e no fim das contas o povo sai do Egito, é liberto e vem, atravessa o Mar Vermelho, passa um tempo no deserto, mas vai bater na terra prometida, aquela terra que Deus tinha prometido a Abraão. Amém? Pronto, agora eu respirei porque eu contei a história toda. Todo mundo sabe onde é que a gente está nessa história. Mas quando li essa história, eu me animei, porque eu penso que a gente pode refletir sobre alguns pontos interessantes em relação à solidão, em relação ao poder de Deus e à vontade de Deus de nos libertar e, sobretudo, uma maneira de ter uma espiritualidade saudável. E eu começo por aquilo que eu acho mais impressionante nesse texto, que é o versículo 12, quando Deus diz, eu serei contigo. Deus diz a Moisés, você tem uma missão, eu vou usar você. Moisés diz, quem sou eu? E a resposta é, eu serei contigo. E isso é maravilhoso para quem crê. E essa resposta de Deus, eu serei contigo, é maravilhoso para quem crê. Ao mesmo tempo, eu creio que é desesperador para quem não crê. Eu estou chamando isso, na verdade, isso não foi eu que escrevi, eu li, muitos autores chamam isso, é a consciência da presença. Quem crê em Deus, a gente chama de consciência da presença, porque veja, Deus está presente, você queira ou não, ou você esteja consciente disso ou não, mas quem crê, tem a consciência da presença de Deus, nessa promessa que Deus disse, eu serei contigo. Isso é muito maravilhoso, porque eu não sei qual é o problema que você pode estar passando, ou vai passar, mas quando você tem a consciência de que Deus está com você, tudo é diferente. Porque nós atravessamos todas as coisas de maneira diferente quando sabemos que não estamos sós. E, sobretudo, quando sabemos que quem está ao nosso lado é Deus, que manda em todas as coisas. Eu serei contigo é o diferencial espiritual, emocional de conforto para a nossa vida. Essa consciência de eu serei contigo. Mas tem outra coisa nesse texto que chama atenção, que é que eu serei contigo também acaba com as minhas desculpas. Porque, como um cristão, eu sei que eu tenho muitas coisas que eu deveria fazer, ou que Deus quer que eu faça. E é normal esse questionamento, quem sou eu? Mas quando Moisés fez esse questionamento, quem sou eu? A resposta foi, eu serei contigo. Então eu não conheço muitos de vocês, mas eu sei que vocês sabem de coisas que deveriam fazer e que não fazem. E coisas que não deveriam fazer e que fazem. Talvez missões que Deus lhe deu no seu entorno e que você está adiando porque fica dizendo, quem sou eu? Sobretudo se tiver algo espiritualmente envolvido, quem sou eu que estou só visitando aqui a primeira vez que eu venho nesse culto, ou então venho tão pouco, pandemia, quem sou eu que leio tão pouco a Bíblia, eu não estou com uma roupa branca e verde a 4 metros de altura, quem sou eu para fazer isso, quem sou eu para fazer ou deixar de fazer isso, quem sou eu para ter força para perdoar, eu sei que eu tenho que perdoar, mas quem sou eu, perdoar é para coisa para quem é espiritualmente elevado, ou então pedir perdão, quem sou eu para ter força para fazer esse pedido de perdão tão difícil, quem sou eu para largar o pecado? E a resposta de Deus é, eu serei contigo. Eu serei contigo. Eu conversava com uma amiga essa semana que
está precisando exercitar o perdão. Tão difícil, muito difícil. E a gente conversando, e ela virou para mim e disse: Ivanzinho, é muito difícil esse movimento de perdão que eu sei que Deus quer que eu faça, que eu sei que é melhor para mim que eu faça, mas é muito difícil. Eu disse a ela: você tem toda a razão, é muito difícil. Humanamente é muito difícil, racionalmente é muito difícil. Você só não está contando com uma coisa: Deus é contigo. Porque Ele disse: eu serei contigo. Na nossa própria força realmente é difícil, mas quando a gente tem a consciência da presença, as coisas, nós temos a ajuda de Deus. Era impossível que Faraó deixasse o povo ir, era impossível que o povo passasse o Mar Vermelho, tinha muitas coisas impossíveis. O que ninguém contava, nem o povo contava, nem Faraó contava, é que Deus tinha dito: eu serei contigo. E talvez você tenha vindo nesse culto, ou esteja assistindo nesse culto, para ouvir isso. Deus dizendo a você: eu serei contigo. Amém. Tem uma música dos Titãs que eu gosto muito. Eu cresci ouvindo Titãs. E tem uma música que é assim: eu aprendi, a vida é um jogo, cada um por si e Deus contra todos. Me converti e descobri que essa música estava errada, em todos os sentidos. Porque nem é cada um por si, que nós vivemos um para o outro em interdependência, e muito menos é Deus contra todos, porque a palavra de Deus é que Deus é por nós e não contra nós. Romanos 8,31, quem será contra nós? Deus é por nós, Paulo diz. E essa é uma grande verdade do Evangelho. Eu quero insistir: se você crê de verdade e confia, você sabe do que eu estou falando. Agora, se você ainda não crê ou não cria, porque hoje isso vai mudar, você vai entender que essa consciência de presença não é uma presença contra, é uma presença em seu favor o tempo todo. Eu quero que você saiba disso. Não importa o que você está sentindo agora, ou qual foi a sua expectativa quando chegou aqui, qual é o nível de conhecimento que você tem acerca de Deus ou da palavra. Deus é por você. E tem outra coisa, é muita reflexão nesse texto. A consciência da presença me ajuda, inclusive, a ser santo como Deus quer que eu seja santo. E ontem a gente estava aqui reunido, preparando o seminário de maturidade cristã que vai ter sábado que vem aqui na igreja, e eu estava com Paula e a equipe de preletores desse evento, e minha comadre Uli disse: eu queria muito que o Espírito Santo fosse materializado no meu carona quando eu estivesse dirigindo. Ia ficar mais fácil, eu ia ser muito crente, eu não ia pecar nem em pensamento, eu não ia nem xingar ninguém no trânsito, porque se ele tivesse materializado aqui do meu lado, ia ficar muito bom. E nós chegamos à conclusão que aquele que tem consciência da presença, pode não ver materializado, mas sabe que está ali. E quando a gente sabe que Deus está ali, nós temos a ajuda, a motivação para sermos íntegros. E íntegros seremos quando nossas ações são as mesmas, quando ninguém está vendo ou quando todo mundo está vendo. Se o carro tiver vidro fumê ou não, nossa atitude será a mesma. Maturidade vem dessa consciência de presença. E agora vai chegando num versículo lindo. Moisés ouviu essa frase, mas Moisés foi além e disse: tudo bem, quando eu for falar com o povo, eu digo o quê? Porque vão me perguntar: qual é o seu nome? E Deus diz: eu sou o que sou. E eu queria que vocês prestassem atenção que essa não é uma questão, não é uma discussão sobre qual é o Deus, ou a identidade de Deus. O povo não estava perguntando qual é o Deus, tem muito Deus aqui nesse negócio, qual é o Deus que vai me virar? Não era essa pergunta, porque Deus já tinha dito e Moisés já sabia, era o Deus dos seus pais, era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac, era o Deus de Jacó. Não há discussão sobre quem era o Deus que ia livrar o povo. Quando Moisés pergunta qual é o teu nome, mesmo sabendo que era Deus, Moisés está perguntando o seguinte: qual é o teu caráter? O povo está há mais de 400 anos ali, o povo não lhe conhece mais. O povo pode até saber que o Senhor é o Deus dos pais dele, de Abraão, de Isaac e de Jacó. A pergunta é: quem é você? O que Deus é? O Deus eu sei que é Deus, mas como é esse Deus? Mais do que quem é como é esse Deus. Essa que era a grande pergunta. Quem estava aqui há 15 dias atrás, ouviu uma maravilhosa pregação do pastor Carlos Alberto Figueiredo, e ele estava explicando sobre o nome. O nome naquela época tinha uma importância diferente da que tem hoje. Hoje o povo bota nome de qualquer jeito.
Até nome de cachorro, bota nome de qualquer jeito. Mas naquela época não, o nome tinha a ver com caráter. E ele pregou aqui justamente sobre Jacó. Diz que Jacó tinha um nome que era usurpador, e ele não levou a cabo esse nome, e Deus mudou o nome dele para Israel. Por isso que esse povo hebreu depois ficou conhecido como povo de Israel, o povo descendente de Jacó, que foi transformado para Israel. O nome tinha a ver com caráter, tinha a ver com característica. Então a pergunta de Moisés é: o povo vai me perguntar como é você? O povo sabe que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O povo vai perguntar como é você? E aí Deus diz: eu sou o que sou. Eu acho isso a coisa mais linda do mundo. Há muitas traduções para esse texto, eu sou o que sou. A gente não consegue nem bem dizer, a gente está traduzindo, a melhor tradução que a gente encontra é essa, eu sou o que sou. Mas essa palavra é um tetagrama, não tem nem vogal. Durante muitos anos, até hoje, o povo de Israel ele nem cita esse nome, porque não tem nem como pronunciar, porque o nome de Deus era tão santo que não se pronunciava. A gente está traduzindo por eu sou o que sou, mas se talvez você tenha uma tradução que possa dizer assim, eu serei o que serei. Tem outras traduções que Deus diz assim, eu sendo. E a gente realmente não sabe. A única coisa que a gente sabe é que o que está dito muito claramente aí, quando Moisés pergunta, qual é o teu nome? Deus está dizendo assim, eu sou aquele que não muda. Eu sou aquele que era com Abraão, com Isaac, com Jacó, sou o que sou, serei o que serei, eu sou sendo, eu sou no gerúndio. Você quer saber quem eu sou? Você me veja agir. Esse é o meu nome, eu sou aquele que não mudo, imutável e eterno. E eu quero dizer a você o seguinte, se você quiser saber quem é Deus, que promete libertação na sua vida, que promete ajuda para você, Deus é aquele que vai se revelar enquanto você caminha com Ele. Então, o que eu estou dizendo para você essa manhã é, você quer saber quem é Deus? Experimente a consciência da presença de Deus. Você quer saber quem é Deus? Não só experimente, mas persista, persevere na consciência da presença de Deus. Você está com medo de Deus ser produto da manipulação do que eu estou falando agora? Você é daqueles que está com medo de Deus ser uma lavagem cerebral que fizeram em você um dia, porque é isso que dizem, é uma lavagem cerebral, é uma manipulação do pregador. Você está com medo de Deus ser uma ingenuidade, uma muleta que a gente precisa? Se você é desses, eu quero só dizer a você o seguinte, Deus vai se revelar a você, enquanto você caminha com Ele. Enquanto você cria consciência da presença dEle, Ele vai revelar o nome dEle a você. Ele vai revelar quem Ele é a você. Não importa se você não conhece Ele ou se você está aqui há 30 anos na igreja, Deus vai se revelar caminhando com você. Meus irmãos, deixa eu dizer um negócio que é importante. É muito mais do que uma persuasão consciente e racional. É uma vida na presença. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses no Novo Testamento, Paulo disse um negócio que é espetacular. Mudou a minha vida. Eu decidi ser um pregador do Evangelho há muitos anos. Eu encontrei com Paulo falando aos Tessalonicenses, mudou. Porque Paulo diz assim a eles, na primeira carta, logo no começo, o Evangelho não foi pregado a vocês com palavras de persuasão, mas o Evangelho foi pregado em vocês no poder do Espírito Santo. Quando eu entendi isso, eu vi que eu não tinha que me preparar para persuadir ninguém. Eu não tinha que me preparar para convencer ninguém com retórica de ninguém. Porque o Evangelho não vai e não está sendo, e aqui na igreja não será, em nome de Jesus, nunca, pregado para você somente por racionalidade ou por um exercício de argumento. Eu creio firmemente que muito mais do que o argumento, muito mais do que uma retórica, é o Espírito Santo aí no seu coração se revelando para você. O Evangelho não vos foi a vocês somente em palavras de persuasão humana, mas está indo agora enquanto eu estou falando. Você está sentindo no seu coração que eu sei, eu não sou doido. É o Espírito Santo que está indo em poder aí onde você está. Consciência da presença que o grande eu sou está aqui e vai mudar a sua vida. Experimente isso, ore, peça, espere, creia, permaneça e veja nesse gerúndio que Deus está dizendo, certamente eu serei contigo. Certamente eu serei contigo porque eu sou o que é e que sempre será. Não, agora eu fiquei nervoso, porque o negócio de o que é e sempre será parece um negócio do esporte, eu não gosto não desse negócio. O que é, o que negócio sempre será, né?
Deixa eu refazer essa frase. Felipe, meu amigo, edita esse sermão. Esse negócio não pode sair assim não. Vamos fazer diferente. A consciência da presença de Deus vai lhe ajudar para você entender quem Deus é e que não muda nunca. Melhorou. Glória a Deus. Agora eu sei que eu não vou levar um esporro de Dom Paulo. Dom Paulo não vai brigar comigo. Fabinho ficou feliz ali, rubro-negro, porque eu disse o que é que sempre será, mas eu já resolvi aqui. Meus amigos, quando nós nos permitimos experimentar com o poder, ser tocado, quando nós nos permitimos, quando nós nos abrimos para sermos consolados, para sermos capacitados, para sermos perdoados, a nossa vida é transformada. E eu contei essa história para você, que é uma história do Antigo Testamento, uma história do Êxodo, uma história de Moisés. Mas eu podia contar aqui a história de Jesus, o Filho de Deus, que fez a mesma coisa, e aliás, de maneira muito melhor e muito mais especial, porque Jesus é maior e melhor do que Moisés em muito. O Evangelho de João, se você ler, Jesus, não foi só Deus que disse eu sou, Jesus disse eu sou. No Evangelho de João tem 7 grandes eu sou de Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a luz do mundo, a porta, a ressurreição, o bom pastor, a videira verdadeira. E ele diz no final do seu Evangelho, não só que ele é isso tudo, porque ele é Deus, ele diz também, eu estarei convosco até o fim. O Pai e o Filho, que são e estarão conosco para sempre. E não só o Pai e o Filho, o Espírito Santo, porque Jesus disse, eu estou morrendo, mas vou mandar aquele que vai ficar e que sempre é. E é o Espírito Santo, que habita dentro daquele que crê, como garantia da presença do Pai e do Filho. Quando eu estava batizando as meninas agora, eu estava batizando e na minha cabeça orando por uma infusão do Espírito Santo nelas, porque é o Espírito Santo nelas que vai glorificar o Filho e o Pai. Consciência da presença. Mandei o resumo do que eu ia falar hoje para Paula e disse, vou pregar sobre isso. E aí Paula me mandou uma mensagem. E eu anotei para ler para vocês. Paula, vou pregar sobre consciência da presença. Êxodo 3. E ela disse assim: ao olhar o pôr do sol, ou lavando a minha louça, eu sinto Deus comigo. Na simplicidade, eu vejo Deus. No ordinário da minha rotina, eu vejo Deus e sinto o extraordinário. Ele está comigo em todos os momentos e traz sentido e propósito para tudo o que realizo. Pastor, tão bonitinhas essas palavras de Paula, mas no começo do sermão o Senhor disse que ia falar sobre solidão. Eu sei que Deus é, eu sei que Deus está comigo, mas eu sinto falta de alguém de carne e osso. Eu me sinto só. E eu pensei, é justo que alguém indague isso. Então pega essa visão agora, pega essa visão. Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Eu e você, iguais a Moisés, temos uma missão. Sabe qual é a missão? Nós seremos a mão, o olho de Deus para as outras pessoas. Nós, de carne e osso, seremos aqueles que vamos acabar com a solidão dos outros. Porque Deus nos levou numa missão, e não vem com esse negócio de dizer que você está só visitando, que você está no começo, que você não sabe de nada, porque você já sabe a resposta de Deus para você. Não me deixe ficar bravo. Eu serei contigo, diz o Senhor. Nós seremos a mão de Deus. Eu estava lendo um rabino, Harold Kushner, e eu leio ele, eu lembro muito de Dom Paulo, porque esse homem, ele é rabino de uma congregação também há mais de 50 anos, como Dom Paulo é nosso pastor aqui há mais de 50 anos. E esse rabino escreveu algo que Dom Paulo nos ensina todos os dias. Quem já fez funeral aqui com Dom Paulo, quem já viu qualquer culto em memória, sabe do que Dom Paulo diz. Esse rabino falou de uma forma tão bonita. Ele disse, olhe, com 50 anos de ministério, cuidando de uma comunidade, eu descobri que Deus não tinha me chamado para eu ficar somente falando ou testemunhando, isso também, mas Deus tinha me chamado para ser agente de carne e osso representando Ele. E Dom Paulo diz assim, quando você estiver num velório, quando você estiver num enterro, e as pessoas estiverem chorando triste, não invente de falar nada não, porque Deus não está lhe chamando para falar nada ali. Você vai dar um abraço, de carne e osso, porque Deus está lhe chamando para ser o abraço de Deus.
E a gente aprende isso com esses homens de Deus. Imagine se uma moça que perdeu o bebê e está muito triste, chega para mim e diz: pastor, eu estou muito triste, eu perdi o bebê. Imagine se ela vai querer que eu diga para ela que Deus tem propósito nela perder o bebê. Que propósito é esse nela perder o bebê? Ou se eu chegar para ela e dizer assim: não fique triste, minha irmã, porque o choro vem hoje, a alegria vem pela manhã. Ela vai dizer: eu não quero a alegria de amanhã, eu estou chorando meu bebê que perdi hoje. Não, Deus me chamou para eu abraçá-la, para eu chorar com ela, de carne e osso. Imagine se alguém ansioso por sustento, porque no meio dessa pandemia perdeu o emprego, o negócio acabou, não tem perspectiva nenhuma, chega para mim e eu digo: Deus proverá. Esse camarada não quer ouvir Deus proverá. Ele quer minha ajuda para prover para ele. Ele quer que eu ajude, que eu divida, que eu compartilhe, eu seja de carne e osso nessa missão que Deus me deu e deu a vocês. Imagine se alguém se sentindo só, diz: pastor, se sentindo só, e eu digo: mas Deus está aí com você. Amém, mas não é isso. Deus quer que eu vá visitar, e se eu não puder visitar, que eu ligue, que eu mande uma mensagem, mas quer que eu seja usado para ser Deus para os outros. Imagine se eu falo com alguém que está com crise de ansiedade, e a pessoa diz: eu estou com crise de ansiedade, dá um aperto no fim da tarde aqui, só sabe quem passa, e o pastor vai chegar dizendo assim: Deus vai curar você. Não! Nosso papel é atenuar essa ansiedade, se a gente puder, descobrir os gatilhos, conversar, e se a gente não puder fazer nada, ser paciente nesse ciclo que um dia vai terminar. Mas temos que ser pacientes, temos que ser Deus de carne e osso uns para os outros. Isso, meus irmãos, se vocês entenderem isso, a nossa espiritualidade dessa igreja vai mudar. É outra visão. Sendo corpo, ninguém na solidão. Isso é uma maneira muito mais profunda de sermos igreja. E eu agora vou terminar de verdade a mensagem dizendo que a consciência da presença prometida por Deus, garantida por Jesus, experimentada por aqueles que têm o Espírito Santo, que faz toda a diferença da nossa vida, na prática é algo extraordinário. O sol nasce para todos e a chuva, bom, mal, justo, injusto, crente, não crente. Nós somos imperfeitos e sofremos as consequências dos nossos pecados também. Como diz Isaías 6, nós temos lábios impuros e também habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Mas quem crê e quem é aberto para experimentar a consciência da presença, surfa nessa vida de forma diferente. E eu vou terminar contando a história do meu amigo Geraldinho que está aí. Eu não vou nem contar direito. O ideal é que ele um dia conte essa história. Mas Geraldinho precisou se submeter a vários exames e uma cirurgia recentemente, uma doença que dá um medo muito grande quando a gente pega. E a gente orando muito por ele, eu, Dom Paulo e toda a igreja, né? Geraldinho muito querido. E meu coração estava apertado, né? A gente não diz na hora não, porque a gente quer acalmar as pessoas, né? Então, quando a gente falava com o Geraldinho: vai dar tudo certo, meu irmão, Deus já está resolvendo tudo. Mas quando a gente desliga o telefone, a gente fica com o coração pequenininho, né? E aí eu ficava mandando mensagem para ele. Fazer exame é um negócio muito ruim. Quando tem a ver com câncer, olha, fazer exame dá logo um medo, dá logo uma ansiedade, a gente não sabe o que é que vem. E tem uns exames que são piores ainda, porque o exame em si você já fica sozinho. Esse negócio devia ser proibido. Alguém vai criar uma tecnologia que o cara vai poder fazer uma ressonância magnética com um companheiro do lado. Porque se minha mulher for fazer uma ressonância magnética e eu estiver do lado dela com a mãozinha assim, é mais fácil. Aquele aperto e aquele barulho. Um dia a gente vai fazer. Cientistas, peguem a ideia. E Geraldinho, aconteceu mais de uma vez, eu me lembro de duas. Eu me lembro de uma vez a gente estava em aldeia, num evento que ele imaginou o evento e não pôde estar lá porque ia fazer um exame no dia. E me lembro também no dia da cirurgia, e eu mandava mensagem, ligava. Nesse dia a gente se falou por telefone, eu disse: Geraldinho, está tudo certo aí? E Geraldinho dizia assim para mim: Jesus está do meu lado. E a gente ligava para fortalecer ele. Quem era fortalecido era a gente, porque ele estava consciente da presença. E aí no dia da cirurgia eu achava, porque eu sou meio ignorante nesse negócio de médico, eu achava que a cirurgia ele só ia acordar no outro dia. Aí ele fez a cirurgia e eu mandando mensagem para Sandra, para saber de Sandra como é que tem sido a cirurgia. Muita gente orando e muita gente perguntando a mim como é que ele estava. Eu não sabia, mandando mensagem para Sandra. Aí eu liguei para Sandra, como é que foi a cirurgia de Geraldinho? Quem atendeu o telefone? Geraldinho. Eu digo: oxi,
tu não era para estar convalescendo não, porque eu sou dessa época que o cara faz uma cirurgia e convalesce um dia inteiro, né? Eu sou meio manhoso, convalesço 2 dias. E Geraldinho atendeu o telefone no dia da cirurgia. E eu disse, mano, é tu. Como é que foi? Imagino que tudo certo. E ele deu uma risada, Sandra do lado dele, e ele disse, Jesus está aqui comigo. Você já imaginou o que é passar por um exame, por uma cirurgia, sozinho? Você já imaginou o que é perder um ente querido sozinho? Você já imaginou perder um emprego sozinho? Você já imaginou viver nesse mundo tão ruim, tão difícil aí fora, sozinho? Muito ruim. Mas você já imaginou atravessar qualquer problema da vida, mesmo um câncer, com Jesus? Já imaginou qualquer problema com Jesus, o Criador de todas as coisas? Você já imaginou ir para uma missão que Deus pode estar lhe chamando com Jesus? Hoje, Deus marcou uma hora comigo e com você para dizer, certamente, eu serei contigo. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, mais ainda, obrigado pela promessa da presença. Muito obrigado pela garantia de que nós nunca estamos sós, nunca estaremos sós, tu estás conosco, a tua presença basta. A gente pode querer muita coisa, eu quero fazer exame com a mão em Paula, mas eu tendo ou não tendo, tu estás comigo e isso basta. Eu quero que meus amigos sejam curados da ansiedade, mas enquanto não sejam, o Senhor basta. Eu quero que não haja mais lágrimas, mais dor, por enquanto não vai dar, mas eu sei que por enquanto o Senhor basta, e um dia no céu não vai ter mais choro. Obrigado por essa garantia de presença que transforma a nossa vida e transforma a nossa missão, nos ajuda a sermos de carne e osso a tua presença, a tua mão, a tua boca, o teu afago na vida uns dos outros. Obrigado porque certamente tu estás nessa catedral hoje falando conosco. É assim que eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe muito vocês.